sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marco Polo Play. Esse que é o podcast da Marco Polo e hoje nós vamos falar sobre melhoria contínua e excelência operacional. E para os meus convidados hoje aqui, tenho comigo o Claudir Nunes, que ele é coordenador de assistência técnica. Isso. Sheila Faria, líder de processos administrativos, especialista SUMAN. E o Daniel Giacomelli, que é gerente de excelência operacional. Primeiramente, pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui, né? Por participarem do nosso podcast. E eu sempre começo todos os nossos episódios perguntando para os convidados como que a história de vocês se mesclou com a história da Marco Polo. Então, como que foi a entrada de vocês? Como que é o dia a dia? Né? Como que foi toda essa trajetória de vocês até chegarem aqui? Então, se o Daniel quiser começar. Começo. Bom, eu fiz Senai Mecatrônica em 1995 e entrei como estagiário. Fui fazer o estágio curricular na Marco Polo e comecei na área de engenharia, especificamente na área de engenharia experimental, que fazia testes e homologações. Fiquei um bom tempo dentro da engenharia, passei por diversos departamentos e depois recebi um convite para participar da revitalização do SIMPS e SUMAN. O SIMPS é o Sistema Marco Polo de Produção Solidária e o SUMAN é Sugestões e Melhoria do Ambiente Marco Polo. E desse movimento de revitalização, então nós tivemos a criação do que nós chamamos de Jornada Lean, que conversa muito, que tem a base na melhoria contínua. Fiquei 5 anos nessa atividade e recebi um convite para gerenciar um projeto, da onde nasceu uma área chamada Planejamento Integrado, que até poucos dias atrás eu era o gerente dessa área. E agora, então, surgiu uma nova oportunidade de eu retornar para a área de excelência operacional, a qual a melhoria contínua é um dos 2 principais pilares de sustentação da área. E como é que está sendo esse retorno para ti? Está sendo muito gratificante, assim, retornar e ver o quanto as coisas se ajustaram, evoluíram, se adequaram, né? E também, como eu sempre digo, né, trabalhar na melhoria contínua é gratificante porque tu está sempre procurando situações para melhorar, para ajudar outras pessoas, outras áreas, outros processos, para o bem maior da empresa, para os melhores resultados, um ambiente mais seguro, produtos com mais qualidade, melhor performance operacional. Enfim, é bem bacana, estou bem motivado a contribuir com esse novo momento da empresa. Que maravilha. Sheila, e tu, né? Tu que é especialista SUMAN, como que foi a tua trajetória na Marco Polo? Como que é o teu dia a dia? Quando você fez essa pergunta, né, eu me emocionei um pouco porque remete muito à história da minha vida. Eu comecei na Marco Polo com 18 anos, então eu me vi numa situação que eu precisava buscar naquele momento algo para manter o meu filho, né? Eu fui mãe jovem, eu era uma mãe solteira, e daí eu fiquei emocionada porque remeteu esse momento. Eu iniciei em 98 na Marco Polo, eu fiquei 8 anos na produção, aprendi a fazer várias atividades sozinha. Eu aprendia olhando as pessoas fazer, né? E lembrando disso, a gente percebe o quanto a Marco Polo mudou. As atividades, as pessoas, os comportamentos. E 8 anos depois, eu tive essa oportunidade de vir para a área que hoje é excelência operacional, mas que tudo surgiu lá em 86, né? Com as atitudes que o seu Paulo tomou de conhecer o Japão, se formou o SIMPS. Então, eu estou há quase 20 anos na área e isso me proporciona o quê? Conhecer toda a empresa. Eu conheço desde poder lidar com o diretor da empresa a dar uma assistência para a pessoa que trabalha com o que a gente produz de resíduos na empresa, né? Então, isso proporciona diversas experiências com pessoas, a gente viaja. É muito gratificante trabalhar com pessoas, porque cada uma delas tem uma história de vida. E por isso eu me emocionei, porque eu me lembrei da minha, né? Que bonito, que bonito. Parabéns pelo teu trabalho, inclusive, Sheila. Obrigada. E, Claudir, como é que foi a tua história? Show. A minha história, ela começou 24 anos atrás, em 2001. Eu entrei pela Escola de Formação Profissional Marco Polo, na qual nos próximos dias está completando 35 anos a escola, né? Então eu entrei... a Marco Polo é o pátio da minha casa, porque eu morava a 5 minutos da Marco Polo. Então eu via os sinais de início do trabalho
do almoço se ouve da minha antiga casa, né? Então, a minha família toda trabalha na Marco Polo, né? Meu pai trabalhou 25 anos, tenho um irmão que trabalha há 32 anos, tenho um outro que trabalha há 20 anos e eu 24. Então, é o meu ambiente ali, agora os cunhados, tudo tão... Então, a minha família deve muito ao Marco Polo, né? Que é a base, né, da criação da família. E a minha carreira iniciou na escola, fui para a produção, tenho um maior orgulho de ter trabalhado na produção, montador mecânico, montador eletricista, consegui dar aquele salto, né? Tu ir para uma engenharia, tá na produção, ir para uma engenharia, fui para engenharia de processo. Tive altos e baixos, como muitos profissionais, voltei para a produção. Então, o passo atrás, que eu acho que é bem o que a gente vai estar falando aqui de melhoria contínua, dar um passo atrás para tu ter uma outra visão também é interessante, né? Então, acho que é crescimento, né? Então, eu também tive um passo atrás, voltei para a produção, ergui a cabeça, segui na batalha e vim para o viés daí de atendimento a clientes, né? Então, fui para treinamento, né? Que era no guarda-chuva do RH, fui para treinamento, daí comecei as minhas viagens, né? 2008, daí viagens aí pelo mundo todo aí, dando treinamento a clientes, tendo esse contato com nossa rede de representantes e os clientes. E aí a oportunidade em 2013 de vir para assistência técnica, da onde estou até hoje, conhecendo todas as atividades dentro da assistência técnica e hoje estou como coordenador. O maior orgulho aí de... Um desafio foi ser gestor dos meus amigos, né? Então, esse é um... Porque me criei com eles ali, então estamos fazendo uma tabelinha bem interessante aí no pós-vendas da Marco Polo. Que bacana, que bacana. E até tu citou viagem e a Sheila também havia citado, né, a viagem do seu Paulo Bellini ao Japão. E, Daniel, se puder nos contar um pouquinho mais como é que foi essa história, porque até, inclusive, essa história já foi citada em outros episódios aqui do podcast, mas acredito que ela tem uma relevância muito importante, né, para a melhoria contínua da Marco Polo. Então, Daniel, se puder, né, nos contar um pouquinho como é que foi essa viagem, quais melhorias que foram trazidas para cá, né, quais metodologias foram implementadas. Claro. Bom, o momento que a empresa vivia em 1986 era um momento de necessidade de expansão, né? Nós precisávamos aumentar a nossa capacidade produtiva, o mercado estava demandando isso. E fisicamente, a infraestrutura que nós tínhamos não comportava o crescimento dentro da forma como nós víamos os processos, as coisas que precisavam ser feitas. E tinha, assim, um nível de organização muito baixo, a preocupação com segurança não era tão intensa como é hoje. E aí o seu Paulo teve contato através do IMAN. Ele teve uma oportunidade para ir ao Japão conhecer o sistema Toyota de produção. O japonês, por uma característica cultural que é muito forte, eles são extremamente disciplinados. A partir do momento que eles encontram uma condição de trabalho, de vida, eles têm uma filosofia de seguir aquilo naturalmente, sem esforço. E o sistema Toyota de produção tem a sua raiz no Japão. Então, o seu Paulo foi para lá, conheceu o sistema Toyota de produção e as ferramentas da época e pensou, poxa, isso aqui eu consigo trazer para Marco Polo e sem necessidade de grandes expansões, novos pavilhões, novos terrenos, muita máquina, eu consigo atender essa nova demanda. Então, ele foi acompanhado do diretor de operação da época, e eles voltaram e começaram, então, a implementar as ferramentas que eles tinham visto lá, na Marco Polo. Isso fez com que o objetivo fosse atingido, não houveram necessidades de grandes investimentos e evolução e se conseguiu atingir a meta. Então, tudo começa aí. Depois nós tivemos a consolidação desse sistema e aí veio o Suman, né, que tem como seu principal objeto de atuação o 5S. Que é um dos elementos base do sistema Toyota de produção, né? Que é uma referência no mundo, ainda o sistema Toyota. Tem outros sistemas que vêm com outras abordagens, mas no fundo é sempre estar olhando para o que está acontecendo e buscar uma melhoria, buscar uma evolução, ter ganhos naquilo que se tem necessidade, né? Então foi assim que começou. Depois nós tivemos
altos e baixos nisso, e em 2015 tivemos uma revitalização do Simples e do Sumam muito importante, muito forte, e agora estamos retomando, pós-pandemia, com força a questão da jornada Lean. Então, ele tinha um problema muito importante para ser resolvido e se amparou em um sistema de produção enxuta, no Lean Manufacturing, e daí trouxe a Marco Polo até aqui, com certeza contribuiu muito. E para o pessoal que está nos assistindo, né, se tu puder explicar como é que funciona o sistema 5S, né, essa metodologia. A especialista em 5S é a Sheila. Sheila, tá? Mas assim, de uma maneira muito resumida, depois eu te peço, Sheila, que tu detalhe um pouquinho mais, né? Mas o 5S, ele vai, assim, com um foco muito grande em organização, em limpeza, em identificação, ter um local definido para cada coisa, para cada ferramenta, onde é que vem o material, qual que é a área de trabalho, depois que eu usei a ferramenta, onde é que eu deixo. Então, assim, o 5S, ele tem muito essa questão de organização, limpeza, e eu diria o seguinte, o 5S é o mais difícil. Para nós, ocidentais, é o 5S da disciplina. Uma vez definido, comprovado que aquilo é o melhor que a gente pode fazer naquele momento, é seguir aquilo que foi determinado. Então, o 5S para o Japão é muito natural, para o japonês, para o oriental, mas para os ocidentais, não. A gente acha que pode ser melhor. E esse é o viés da melhoria contínua. Né? Mas enquanto nós não encontramos algo melhor, a gente precisa manter vivo aquilo que foi, então, entendido como melhor. Mas acho que a Sheila pode trazer um pouco mais de detalhes do 5S para nós. E até como que isso funciona na prática, né, Sheila? Tu que vê esse dia a dia. Então, hoje mesmo, pela manhã, a gente já teve uma turma, né? A gente está rebuscando alguns treinamentos de 5S. E nós estávamos numa turma de 20 pessoas lá. E o que foi discutido nesse treinamento, né? Que o 5S ele não é uma ferramenta. O 5S é uma cultura. Eu tenho a cultura de tirar do lugar e botar de volta no mesmo lugar. Eu tenho que ter a cultura de me incomodar com o que está sujo, que pode ser melhorado. Porque não adianta eu identificar o problema e dizer, isso aqui está ruim, isso aqui está sujo. Ok, mas eu estou só reclamando. E o que eu estou fazendo a respeito disso? Né? Eu não posso esperar que 5 ou 6 pessoas limpem a minha bancada, organizem o meu armário, lubrifiquem a minha ferramenta. Não, isso é um comportamento de cada um, que os japoneses têm isso na veia, né? E é isso que a gente gostaria de buscar. Mas como é uma cultura, não é cultura do brasileiro fazer isso. Então, na prática, a gente tem que fazer auditorias, a gente tem que apoiar as pessoas, mostrar qual é o caminho, dar treinamento, daqui a pouco orientar. Por que você não usa o teu EPI, por exemplo, que o Daniel falou na disciplina, né? Para você usar o EPI tem que ter a disciplina, saber, ter a orientação, mas se você não tiver disciplina é que nem emagrecer, né? Eu faço uma dieta e emagreço um monte, mas se eu não tiver disciplina eu não vou manter. E o 5S, para mim, o Daniel falou que é a disciplina o mais difícil, mas a conservação, claro que uma linka a outra, a disciplina suporta os outros 4, né? Mas a conservação, ela não se mantém se não tiver disciplina. Então, quais são os 5, né? O primeiro a gente fala em utilização e descarte. Qual que é a primeira queixa de uma área quando você chega lá para fazer uma organização? Não tenho espaço. E para mim ter espaço, eu preciso ver o que eu preciso ter na área e o que eu não preciso. É o senso da utilização. Aí, geração após geração, eu tenho o gabarito da geração 6, da geração 7, da geração 8 agora, né? E por que eu não tirei os outros? Será que precisam estar lá? Daí o espaço, né? Hoje a gente tem uma empresa gigante e nós precisamos de espaço. A matéria-prima, o produto está ocupando o espaço das pessoas. As pessoas têm que se incomodar. Isso aqui não utilizo mais. Beleza, fizemos o descarte. E daí, onde é que vai o que sobrou? Vem a organização, que é o segundo S. Está organizado? Está identificado? Tem local definido? Tudo que não tem local definido, qualquer lugar serve. Por isso você gera a desorganização, né? Show, tá tudo organizado, identificado, vem o terceiro, a limpeza. Precisamos de uma empresa mais limpa. O seu Paulo falou uma vez no livro dele, né, que ele tá sentadinho na capa lá. E qual é um trecho do livro onde ele fala que a fábrica dele era mais limpo que muito piso de hospital.
E ele falava com propriedade isso, e realmente nós já tivemos nesse patamar. Então, hoje a gente está rebuscando algumas coisas, porque, novamente, é cultural, né? Limpamos, depois vem o que? A parte da conservação e da padronização. Nós não temos um produto padrão, né, Daniel? Não. Não temos. Isso dificulta muito. Mas a gente precisa o que a gente tem padronizar. Se a gente precisar ter 10 padrões diferentes, mas que se sigam os padrões, né? Isso vai afetar lá na nossa qualidade para entregar o produto para o cliente. E a disciplina é de cada um. Não tem como botar na cabeça das pessoas que você tem que ter disciplina. É mostrar com o teu exemplo, né? Nada melhor do que o exemplo. Não tem outra forma de convencer a não ser pelo exemplo. E como que a empresa faz, né, com que os colaboradores se engajem no Suman? Como é que são os grupos? Como que funciona? Hoje a gente tem estruturados nas plantas do Brasil 112 grupos, né? Então, tem na planta São Mateus, tem na Plásticos, na São Cristóvão e na REC. Ele vem a partir de uma movimentação do setor, né? Porque o grupo de Suman ele tem que ser um braço da gestão, ele tem que estar lá para correr atrás de identificar ou atualizar um quadro de shop floor, por exemplo, né? Cobrar porque a gente a rampa não tá legal, tem que limpar, as nossas prateleiras não estão boas. Olhar para o 5S como um todo, mas eles têm que enxergar aquela parceria. Então, como que tu promove um grupo? Através de um convite, né? O gestor pode estar convidando, e tem pessoas que se interessam muito, sabe? Agora, a gente faz integração toda semana, e daí a gente fala muito disso, né? E as pessoas, eu quero fazer parte, eu gostaria de fazer. Então, as pessoas têm esse entusiasmo, mas você tem que permitir que elas opinem, ouvir elas, porque no momento que ela der uma ideia e você barrar ela, sem ter um motivo, uma explicação, ela vai desmotivar e não vai fazer mais. Um ponto importante assim, que eu gostaria de destacar é que a maioria dos integrantes dos grupos é voluntário. Olha. As pessoas se voluntariam a participar daquele grupo, ou seja, é uma atividade a mais que ela tem que fazer, porque essas pessoas trabalham, têm suas tarefas, mas elas se voluntariam porque elas entendem e compram a causa, né? O 5S, eu acredito muito nessa filosofia, eu acho que até é uma filosofia, né? Mais que uma ferramenta, porque ele promove um ambiente seguro para trabalhar, ele promove condições para que os produtos atinjam níveis de qualidade maiores. Quando eu tenho uma ferramenta lubrificada, eu tenho uma durabilidade maior da ferramenta, produtividade maior da ferramenta. Então, ele é muito simples, mas como tudo que é simples não é fácil, né? Mas assim, tem uma força gigantesca. E é a base do sistema de produção que a Marco Polo adota. Então, assim, o 5S é muito importante. E quando tem esse acolhimento da gestão, esse suporte da nossa área de gestão do Suman com os grupos, e os grupos enxergam que aquilo que eles estão sugerindo está sendo implementado e principalmente está trazendo o resultado esperado, o engajamento é cada vez maior. É cada vez maior. Então, assim, é fantástico ver, assim, quando a participação é genuína, a força que tem isso, o poder que tem o 5S. Bacana. E até quem vê na prática o resultado disso tudo também é o Claudir, né? Que trabalha lá no pós-venda, que é onde tem todo esse feedback também dos clientes. E, Claudir, como é que tu vê a importância da assistência técnica nesse sentido para a empresa? Primeiro, só destacar que eu fui participante do grupo de Suman, Que bacana! Então, eu não cheguei a ser líder de Suman, né? Mas eu fui um participante e é desafiador. E é um orgulho ter participado, porque ao início são as primeiras responsabilidades que tu ganha um desafio de um ambiente que não tá agradável, né? E tu tem que transformá-lo. Então, esses primeiros desafios de uma carreira que a gente tem aí de 24 anos, tenho orgulho de dizer que fui participante também. Eu sou do pós-vendas, né? Então, a gente chama que o pós-vendas é a voz do cliente. O nome não é que eu que inventei agora, tá? A gente já foi até slogan aí do nosso encontro de pós-vendas, né? A voz do cliente. Porque o cliente, ele vai ter as dificuldades dele, né? O nosso produto, ele é bem customizável, né? Então, customizado. Então, ele tem as características da operação dele e alguma coisa não saiu do agrado. E quem que é o primeiro front? Nós temos a nossa rede de representantes.
Então, a rede de representantes tem o tripé, né? Que é a venda da carroceria, é a venda de peças que está dentro do pós-vendas e a assistência técnica, a qual eu sou responsável. Então, os representantes vão lá e tentam dar o primeiro suporte. Esse primeiro suporte, eles internalizam através de sistema para nós, né? Quando não se consegue ou saiu um pouco do controle, entra o BOP, né? Então, entra a fábrica para dar um apoio, né? Então, é assim que funciona. Representante ataca de início para resolver, quando a gente fala ataque, é resolver, solucionar para o cliente. E, se ele não conseguir, entra a fábrica. E eu tenho um exemplo para deixar para os nossos ouvintes aí, como que funciona a assistência técnica. Tem que ter 3 soluções. Tu tem que solucionar o campo, que é lá no cliente, e lá tu vai com força total. Tu vai com a criatividade de campo, tu vai com a experiência que a gente tem, né? Tu tem que, a gente fala que é estancar o problema dentro da fábrica. Porque se eu só arrumar lá no campo, continua sendo produzido quantos carros, Dani, por dia aí? 60. 60 carros por dia. Então, se eu só solucionar lá e não avisar a fábrica, continua saindo problema. E o mais importante é uma solução definitiva. Então, são 3 soluções: campo, contenção e uma solução definitiva. E eu trago o exemplo de um balde, assim, né? Tu ligar uma torneira e deixar enchendo de água. E tu vai lá fazer o cafezinho ali, né? Que a gente estava tomando antes. E tu esqueceu do balde ligado, a torneira ligada, e a água começa a escorrer na sala. No campo é pegar um paninho e começar a secar a sala. Quanto tempo eu vou ficar secando a sala se eu não desligar a torneira? Um bom tempo. Então essa é a solução de campo. Eu tenho que secar lá no cliente. Para a fábrica eu tenho que ir lá na torneira e desligar a torneira. De alguma maneira, que a gente chama contenção, né? Chego lá, vou fechar a torneira aqui para não... Mas eu não solucionei o problema. Porque amanhã tu vai ter que encher esse balde de novo. Se tu tomar o cafezinho novamente, tu esquecerá novamente. E daí se repete, não é uma solução robusta. Então, vamos lá, vamos jogar aqui, botar uma boia que desligue automático a torneira. Essa é a solução definitiva. Então, o pós-vendas, que é a voz do cliente, traz as dificuldades que estão enfrentando no campo, internaliza para a fábrica, e isso é melhoria contínua. São alguns temas, são problemas, a gente internamente chama de oportunidade e melhoria. Porque o nome problema, né, ele em algumas literaturas não utiliza, então oportunidade e melhoria. Mas é querer que o nosso produto seja robusto, que fique a contento do nosso cliente, isso é a busca da excelência. Perfeito. E até a gente queria também entender quais outras metodologias também são aplicadas, né, Daniel? Até se tu puder trazer pra gente outras metodologias assim que tu julgue relevantes, que são expressivas para Marco Polo, que vocês utilizam, que vocês aplicam. Melhoria contínua na filosofia Lean, ela é muito utilizado o termo Kaizen, que vem do japonês, que é melhoria contínua. Então, eu diria que uma das principais ferramentas que nós temos é o Kaizen, onde nós reunimos uma equipe multifuncional, multidisciplinar, em torno de um problema ou de uma oportunidade de melhoria, né? Como a gente fala na Marco Polo, né? Nós temos que colocar o problema sobre a mesa. Essa equipe multifuncional está ali para resolver o problema, né? E eu gosto muito de um comportamento que a gente sempre enfatiza muito num trabalho de Kaizen, que é sejamos muito duros com o problema. Né? Quem está ali, é uma equipe só, não importa qual é a área da empresa que está representando ou qual é a área da empresa que gerou aquele problema. Todos estamos ali para resolver o problema, porque resolvendo o problema, a empresa e todos nós ganhamos. Então, o Kaizen é uma das principais ferramentas. E dentro do Kaizen, aí nós temos um rol de ferramentas muito grande da qualidade. Por exemplo, nós temos desde um simples 5 porquês, né? Tu faz a pergunta, tem um problema, por quê? Tá, mas por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Muitas vezes já é o suficiente para chegar na causa raiz. Mas nós temos outras ferramentas, tem o A3, tem Ishikawa, tem FEMEA, que já é um pouco mais elaborado, ferramentas que usa no mundo do Seis Sigma. Né? Pegar o exemplo do A3, por exemplo, que é uma ferramenta intermediária. E basicamente ela segue a lógica de todas as ferramentas, né? Quando a gente tem que resolver uma situação, a primeira coisa que tem que ser feita é entender
o estado atual. Uhum. Tu não consegue resolver um problema em definitivo se tu não conhecer o problema. Então, sempre no A3, uma boa fatia do A3, metade dele, é para entender o estado atual. E aí se aplica várias ferramentas ali. Então, uma vez entendido o estado atual todo, até chegar na causa raiz, né, a gente usa um pedaço do A3. A segunda metade do A3, então, bom, nós temos um objetivo que é resolver determinada situação. A gente sabe onde a gente quer chegar e já sabe onde nós estamos. Esse caminho para chegar até lá é o que a gente faz na segunda metade do A3. Então, e aí a gente usa as mais diferentes técnicas e ferramentas para construir esse caminho até chegar na solução. E é um trabalho feito em equipe. Uhum. E é muito gratificante porque até hoje eu não vi nenhum Kaizen que não provocou melhoria naquela situação atual. Uhum. Nem todos a gente consegue em um único evento resolver, que quando vai aprofundando a gente vê que às vezes a raiz é mais profunda, até mais sistêmica, envolve ações maiores da empresa, mas sempre melhor. Uhum. Então, assim, nós temos muitas ferramentas que nós usamos. Um exemplo que eu citei aqui é o A3. E vocês têm algum case específico onde foi aplicada, onde houve essa solução que vocês possam trazer aqui pra gente? Sim, eu posso compartilhar um case da semana passada, bem recente, recente. assim. Nós tínhamos uma situação que numa determinada região do ônibus, na hora da montagem, sempre tinha que ter um retrabalho. O material chegava ali, a peça chegava ali, na hora de montar, não encaixava. E aquele retrabalho era em 100% dos veículos que nós montávamos daquele modelo. Aí o pessoal parou, olhou, analisou, fez um Kaizen. E o Kaizen é algo muito rápido, é um Kaizen de um dia. Nossa. Tinha as pessoas da engenharia de produto, processo, qualidade, manufatura, olharam o problema. Aqui é sempre o mesmo ajuste que tem que fazer. Então, vamos olhar a ferramenta que produz essa peça. Foram lá, olharam a ferramenta e identificaram que sim, tinha um problema na ferramenta. A ferramenta foi ajustada e a partir de então, nenhuma peça chegou com problema. E aí eu questionei o pessoal, né? Disse, gente, essa é a causa raiz, a ferramenta que estava desgastada e estava produzindo a peça fora da dimensão correta? Essa é a causa raiz. Vamos pensar um pouquinho mais. É mesmo a causa raiz? Não é a causa raiz. Aí vem o Kaizen, a melhoria contínua, uma melhoria em cima de uma melhoria. Uhum. E esse é o processo que tem que ser feito. Aí, conversando ali, na provocação que eu fiz, o pessoal realmente não é a causa raiz. A causa raiz é uma falta de controle da vida útil da ferramenta que produz a peça. Sim. Ou seja, nós temos que estabelecer um controle, a gente sabe, aquela ferramenta produz X peças. Quando estiver chegando perto, tem que fazer uma nova ferramenta ou fazer a manutenção da ferramenta. Porque se eu não olhar para isso, daqui a pouco a ferramenta vai desgastar e vai continuar, vai voltar. Então, a causa raiz e aí o pessoal já está trabalhando nisso, criar um método de controle da vida útil da ferramenta. E aí vai ser só dessa ferramenta? Não, vai ser de todas. Que legal. Então, isso é chegar na causa raiz, isso é melhoria contínua, isso é o Kaizen, isso é... Fica o contenção, né? Então, trataram o sintoma, né? Exato. Então, é o que estava aparecendo e é válido, que é uma contenção. Mas a solução... resolveu, né? Resolveu, mas a solução definitiva foi olhar para o controle, né? Ou para o controle das ferramentas. Então, esse é um bom exemplo aí para trazer. E todos envolvem pessoas, né? Sim. E daí a dinâmica de um momento como esse para usar, para entrar em ferramentas, né? Vai vir gente que vai dar uma ideia absurda ali naquele momento. Não pode já ignorar essas ideias, criar o brainstorm. Aí o que o Dani fez foi, eu vou instigar o Ishikawa. Eu vou instigar, vou ver outras possíveis causas. Enquanto não responder, ele aplicou a dos 5 porquê. Uhum. Mas isso não é agora, vamos fazer a ferramenta tal. Não, é algo... do dia a dia, né? É algo do dia a dia. Mas tem que ter alguém que utilize as ferramentas, porque o propósito é o mesmo, é buscar uma solução. Mas muitos iam parar na primeira. Sim. Ia arrumar ali a ferramenta, dali quanto tempo? Dali 6 meses, ia voltar a dar o problema de novo. Uhum. Então não foi robusto. Então por isso que tem que olhar o controle. Legal esse exemplo aí, né? É isso aí. E nesse sentido, como é que faz para manter as pessoas engajadas, né? Nessa preocupação de melhoria contínua? Para mim,
primeira ação que tem que ser feita é colocar o problema sobre a mesa e dizer assim, olha, nós temos um problema da Marco Polo, vamos resolvê-lo. E qual é o objetivo? O porquê que nós temos que resolver isso? Quando as pessoas entendem o porquê que elas estão fazendo aquilo, aquilo dá um sentido, né? Com este sentido, nós temos metas, né? Todo o Kaizen tem uma meta, tem indicadores a serem atendidos, seja de tempo, de ações, de implementação, de retorno sobre o investimento, enfim. Tendo bem entendido o porquê. Ter formas de manter vivo, mostrando a evolução que aquilo está trazendo. E ouvindo muito, né? Um dos nossos valores é respeito e valorização das pessoas. E isso tem que estar vivo sempre num ambiente de melhoria contínua, porque o Claudir comentou, né? Por mais absurda que seja uma ideia, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, e depois ela vai ser classificada, se ela é implementável, se ela não é, o nível de esforço, o impacto daquela ação. Então se faz matriz de priorização. Mas eu digo assim, ó, é respeitar as pessoas, porque muitas vezes quem está envolvido com aquela situação que precisa ser resolvida não tem a visão. Uma pessoa que vem de fora, sem influência nenhuma, traz uma ideia que daqui a pouco resolve muita coisa daquilo que ninguém viu. Né? Então, assim, é respeitar as pessoas, entender o porquê, e envolver e ouvir genuinamente as pessoas. Para mim, é a base, é o segredo do sucesso do Kaizen. E depois, encerrado, objetivo atingido, reconhecimento. Sim. Nós precisamos reconhecer as vitórias, sejam elas parciais ou finais, da equipe. Como é que a gente faz isso? Não é raro a diretoria, o presidente participarem de momentos onde os resultados são mostrados. E isso dá um significado, dá uma importância muito grande para o trabalho que está sendo feito. Por menor que seja o problema, menor que seja o ganho, mas as pessoas entendem que é importante. Né? Quando nós temos o 5S, a premiação, né? A Sheila pode explicar um pouquinho, que é um reconhecimento, o gestor da área, o gerente, muitas vezes o diretor vai lá entregar o troféu para aquela área que teve o destaque do 5S no mês. As pessoas gostam, isso gera uma foto, assim, tu abre o armário das pessoas, às vezes tu vê a fotinha lá. Então, assim, é muito bacana. Respeito e valorização. Bacana. E Sheila, tu recorda, assim, de alguma aplicação do Sumã que foi feita na Marco Polo? Nossa. Várias, né? Quantas, já vi algumas, né? Até na nossa última mostra do Sumã foi um sucesso o evento. A nossa diretoria falou muito no resultado da mostra, que a gente fez a mostra no dia 10 de setembro e no dia 11 teve um evento da movimentação de inovação do MVP. O André falou muito da mostra, né? O que ele viu lá. Então, qual foram as palavras dele? A inovação da Marco Polo está nos grupos de Sumã. Quer dizer, desde 86, quando se criou o primeiro grupo na pintura pó da Planalto, já estava se vendo um futuro inovador. E eu acho que isso só está florescendo hoje, né? Mas o que mais me emociona nesses trabalhos é ver a simplicidade da melhoria. Porque o 5S é tu melhorar alguma coisa com o recurso que tu tem internamente. Não inventar, eu preciso comprar uma máquina de milhões para melhorar. Não é isso. Criatividade, né? Isso, essa é a palavra. Então, tu vê eles usando a criatividade, uma coisa assim, caramba, como é que a gente não pensou nisso antes? Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma máquina de costura. A costureira lá arrumando a linha, puxando com uma tesoura para ajeitar, e daí as linhas expostas assim no setor, eles fizeram uma melhoria assim, que a linha ficava dentro do armário, daí ele tinha um furinho no armário, a linha saía lá de dentro, já organizou o ambiente, vinha direto na máquina e ela não tinha que ficar ajeitando ali a capa para costurar, né? Eles criaram um dispositivo, eles mesmos, um dispositivo que ia na máquina, né? Claro, com a ajuda de protótipo, mas a ideia foi deles. E daí a peça não desalinhava, ela só precisava pisar no pedal, que a peça entrava alinhadinha, a costura ficava padrão, né, com qualidade. E quanto tempo ela não ganhou? E a segurança dela para não ficar. E daí, porque era uma costura, eu não vou me lembrar o nome agora, mas era linear, e era só um acabamento, né? Então, era simples. E daí aquela costura já caía lá dentro de uma caixa que eles fizeram também.
e organizava o ambiente também. Então, uma ideia simples, mas olha quanto benefício eu tive ali, né? Organização, segurança, agilizou o processo dela e com certeza a satisfação dela. Então, os que mais me emocionam são esses. Claro que eles se preocupam, não, a gente quer levar um trabalho para ganhar, eles querem ganhar a amostra, né? Eu quero... Claro que valores brilham os olhos. O que que a gente quer? A gente quer ter cada vez mais, né, recursos para vender um produto com qualidade e ter uma receita boa. Mas é na simplicidade que a gente chega ao complexo. A gente não pode esquecer da simplicidade, das ideias que são simples, mas que alguém pensou. Se alguém não parar e olhar para aquilo ali, a gente vai sempre brigar com o problema, e às vezes a solução é simples, mas a gente precisa de pessoas olhando para ele. Tu até citou a amostra, Sheila. Como que funciona? Como que os grupos se inscrevem? Ela acontece anualmente, Sim, mensalmente? é um Como que evento anual. Eu lembro que a primeira grande mostra que eu participei, eu era integrante do grupo, sabe? A gente se reuniu no CTG. Nossa, é bem histórico isso. Daí, depois, com o tempo, eu vim para a área. E o primeiro momento de mostra que a gente conseguiu fazer uma viagem com eles, que foi uma premiação, assim, não se tinha nada grandioso de premiação, mas o primeiro ano que teve, a gente conseguiu levar o grupo ganhador para conhecer a fábrica da Marco Polo no Rio de Janeiro. Então, tu imagina a realização deles. Foi o grupo do 311 na época. Tá, vamos conhecer a fábrica, mas eles queriam ir no Pão de Açúcar, né, no Cristo e tal. Então, foi um evento muito bacana. E de lá para cá, isso começou a acontecer todos os anos. 2019 a gente teve na Volvo, a gente já foi na Embraer com eles, então é uma visita técnica, mas quantos deles talvez nunca tiveram uma oportunidade de viajar de avião, de conhecer outra empresa, sempre trabalharam na Marco Polo, né? E a inscrição é assim, ó, você tem um grupo de Sumã, vou participar da mostra, eu só preciso ter um trabalho para levar. E a gente tem um corpo de jurado que avalia eles em 5S, em inovação, desperdício, né, qualidade, segurança, os indicadores do próprio grupo, né, quem levantou mais ideias de melhoria no ano, quem participou mais das reuniões, quem está com a nota do 5S, tudo agrega para a nota final. E hoje uma coisa que acontece há 2 anos, o grupo que ganhou lá em São Mateus, ele vem para a nossa unidade aqui em Caxias e já participa com os demais aqui, já é uma premiação para eles lá também. Né? É uma competição saudável. Sim. Isso Uma aí. competição por melhoria. Sim. Então, todos ganham. Né? E antes da gente continuar, deixa eu só mostrar pra vocês essa camiseta incrível que eu tô usando. Ela faz parte da Marco Polo Collection, a linha de produtos de quem é apaixonado pela marca. Então nós temos bolsas, canecas, maquetes, camisetas, tudo aquilo pra você que ama a Marco Polo. E os nossos convidados hoje também vão sair com um presente, que é uma caneca da Marco Polo Collection. Então, faça um bom uso e se tu também te interessa, né, por esses produtos, o nosso QR Code vai estar aqui na tela. E nesse sentido até, Claudir, de manter a equipe engajada, né, como é que vocês fazem lá no pós-venda, na assistência técnica, para manter a equipe de vocês engajada e também construir esse trabalho que é multidisciplinar, né? Então, a gente tem várias áreas ali trabalhando juntas. Como é que tu faz isso? Olha, hoje quando entra alguém de assistência num setor, num departamento, o pessoal já, vai vir algum tema de mercado, né? Mas a gente tem que estar com uma energia boa, tem que estar com foco na solução. Então, isso eu falo pro meu time, né? Então, tem que estar com foco na solução. E hoje a gente tem algumas metodologias, né? A gente tem times, né, que só dedicados, né, que daí é multifuncional, para solução, para busca de soluções, né? Então, tem a equipe da tratativa de reclamação, a gente chama Y1, né? Então, a gente trata os problemas. Então, é um time, né? Então, hoje está em torno de umas 10 pessoas, né? Na unidade de AnaRec. Tem o time também em São Mateus. A de São Cristóvão se integra com a de AnaRec. E traz o problema para esse time, dá a solução. E isso é o nosso dia a dia. Então, como valorizar? Como tu levar para a gerência, para a diretoria, que a gente resolve o problema todo dia. Então, aí linka com o temperatura de mercado que eu citei para ti antes, porque nós solucionamos problemas todos os dias. Então, Claudio, o que tu fez hoje lá? Não, eu solucionei 10 problemas, 5 problemas. E a gente fez uma forma de engajar
e botar todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos nesse tema a participar. Então, iniciou faz uns 2 anos. A gente é parecido com uma amostra, tá? Não tem a premiação, né? Parecido com a amostra. Os times apresentaram no formato A3 as melhorias, uma melhoria depois de ter escutar o cliente. Gravamos os clientes, né? Quais são as tuas principais dores? Mandava os vídeos, 3 itens, esses 3 itens de vários clientes, somavam 30 itens, desses 30 itens separamos em grupos, buscamos as soluções e apresentamos a solução num A3 para toda a companhia. Então, tem que fazer os eventos para valorizar os trabalhos, né, das pessoas. Porque tu fazer lá, ele mostrar só para mim lá, Claudir, fiz 10 hoje, vira uma rotina. Então, a rotina tem, que é a solução de problemas, mas mostrar para a companhia que o departamento está ajudando a desenvolver o nosso produto. E isso eu já dou o link para outra, tá? Quando lança, a gente está vendo aqui as maquetes que são bonitas, né? Do Volare e do G8 aqui. Quando troca de uma geração para outra, temos um time gigante de desenvolvimento, né? O Dani trabalhou lá. E botam o que é de melhor no ônibus. Mas é fato que a gente sabe que vai iniciar a operação, vai ter alguma oportunidade. Então, o pós-vendas, ele faz parte da melhoria do nosso produto. Da melhoria do nosso produto. Então, pontos importantes de uma geração são mudadas depois que o pós-vendas traz essa informação para dentro de casa. Mas tem um ponto também, né? Eu já fui responsável pelo desenvolvimento de produtos na engenharia. Nós temos um método de trabalho onde a área de pós-vendas participa desde do business case do projeto. Então, eles já, antes de nascer qualquer coisa, antes de ser aprovado o investimento para o desenvolvimento, a área de pós-vendas já coloca como requisitos para que o novo produto atenda tudo aquilo que eles observaram no campo. Sim. Então, não é só reativo, mas tem também ações preventivas que alimentam o início da conceituação do novo produto. É bem interessante esse... Eu tenho um exemplo que aconteceu, tá? Então, ele relaciona, quando tem uma história que conta isso, que relaciona o geração 6, geração 7 e geração 8. Nasceu geração 6 e tá aqui, ó, o trinco da portinhola ali, o fechamento da portinhola, que é essas pecinhas aqui, no G6. Funcionava, é robusto. E viemos para o G7, novas tecnologias, fizemos um fechamento mais na linha automotiva. E bonitão, tudo certo. Mas a prática não estava entregando o que se esperava no escopo do projeto. Então, com ações de pós-vendas, né? Olhamos e, cara, nós tínhamos a boa prática de um geração 6 robusto. Então, trabalhem num design, algo bonito, mas a mecânica, o conceito do G6. Então, dentro da geração 7, migrou. Demos um passinho atrás, claro, com uma maquiada, com a versão do geração 6. E isso ia de encontro com o que os clientes estavam pedindo. Sim. E essa discussão veio para o geração 8. Vamos para um novo conceito? Eu disse, cara, em time que está ganhando não se mexe. Querem dar uma melhorada no visual? Fique bem à vontade. Mas a robustez, e é isso que o cliente quer. Ele quer um carro robusto, porque ele não quer o carro para 2 anos, né? Sim. Ele quer o carro, uma vida útil, aí é o ganha-pão deles, né? E o cliente indo bem, a Marco Polo vai bem, nós vamos ir bem. Então, esse é um trago que é um tema que veio de pós-vendas, que migrou de geração 6, geração 7, e o geração 8 nasceu com um visual bonito, mas com o conceito lá do geração 6, do fechamento de portinholas laterais. E até tu havia citado, Claudiro, temperatura de mercado, né? Como que ele funciona, como que é esse programa? Então, para esse de querer motivar os times, iniciamos esses 2 anos, né? Levando o problema do cliente para as pessoas que trabalham no dia a dia. Hoje, aquela brincadeirinha lá, né, do telefone sem fio, ele é pura verdade, né? Eu fiz num dos encontros de pós-vendas o exercício. Será que o cliente fala lá na ponta, o montador escuta? Aí fizemos lá a brincadeirinha do telefone sem fio, que já é conhecida, e eu coloquei 5, 6 pessoas no palco, né? E falando, aqui tá o cliente, ele falou que tem um problema X. Aí tira todo mundo da sala, vai o segundo.
Agora tu conta para esse qual que é o problema do cliente. E são os jogadores, né, da reclamação vinha até o montador. Então passa para o representante para assistência técnica para o time de melhoria vai para o montador que está lá na linha de montagem montando. Então naquela lá, então essa comunicação tem que estreitar a comunicação. Então a gente no Temperatura de Mercado quis estreitar essa comunicação, colocando lá para todos ouvirem o vídeo da pessoa falando, está aqui o meu problema, esse eu quero que vocês resolvam. O pessoal se dedica, não dá para fazer para todos os problemas, né? Que a gente classifica os problemas, né? Mas ali tu ouvindo direto do cliente, te dá outra visão, tu pode atacar a causa raiz e não só os sintomas, não tem nenhum desvio da comunicação. Isso serve de motivação para a equipe continuar se desenvolvendo, continuar trabalhando na melhoria contínua. Um ponto, saindo do Temperatura de Mercado, é de um trabalho específico que é tentar uma virada de chave. Foi uma recente projeto dentro da assistência técnica, que hoje é o cliente falando do seu problema. E a gente colocou a empatia, né? Não, vamos fazer uma imersão do pós-vendas, viver o passageiro, né? Então, eu e meu colega consultor Ederson fizemos uma viagem de 86 horas dentro de um ônibus da Ouro e Prata, um cliente nosso. Sai de Porto Alegre a Santarém, no Pará. 86 horas, foi em torno de 5 dias. Passamos aí em 57 rodoviárias. Passamos, 10 motoristas giraram nessa operação. Foi 6 estados brasileiros que a gente passou. E o que foi o ganho disso? É a virada de chave. A gente falou para nossa diretoria. Antes a gente escutava do cliente qual que era o problema. Agora nós estávamos vivenciando quais eram as dificuldades de um passageiro, o olhar do passageiro e o olhar da operação do cliente. E aqui, sem dar spoiler, é um trabalho nosso aí, né? Que é o início, o piloto para o ano, né? Vai ter mais, né? Mas desde o uso de um carregador de celular, desde o uso do motorista acender a luz para iluminar a escada, daí a operação. Se ele não tem o treinamento de acender a luz para iluminar a escada, como que tu desce que para 10 minutos, que é aquela ida para ir no banheiro ou comprar algo, tu descer uma escada de um 1.600, que é o nosso mais alto. Então fica até perigoso. Então, esse olhar da operação e do passageiro é quase que é uma evolução do Temperatura de Mercado. Temperatura de Mercado, a gente ouve o cliente. E o pós-vendas na estrada, a gente vai vivenciar o cliente do cliente. Aí, essa é só para... Mas Legal. tudo com o viés de melhoria contínua. Sim. Porque oportunidades vão ter de tudo quanto é lado. Mas tu vivenciar, tu traz com força, né? Tu concorda que eu vou chegar no cara que desenvolveu lá um carregador, eu vou ter argumento para ele, cara, foram 86 horas. Dá uma olhadinha com carinho. Ah, mas tem história de reclamação. Não, eu tô dizendo que tá... Fatos e dados reais. E se houver alguma resistência, convida para ele fazer Isso. né, Então são pós-vendas caminhos... na estrada com ele. São caminhos, alternativas de motivar esse time a não desistir da melhoria, né? Que é importante para todos. E também demonstra, né, toda a preocupação de vocês com essa excelência operacional. E nesse sentido, até, Daniel, gostaria de te perguntar como é que vocês se mantêm atualizados nisso? Então, da onde são as fontes que vocês bebem, né, para justamente trazer essas melhorias, para manter a excelência operacional da Marco Polo? Sim. Nós participamos de treinamentos, nos mantemos atualizados em relação ao que o mundo faz, novas técnicas, né? Mas principalmente mantendo a chama acesa da insatisfação com a situação que vivemos. Né? Então, a Marco Polo investe muito no desenvolvimento das pessoas. E nós falamos que a cada evento Kaizen é um treinamento que tu está recebendo para pensar diferente. Sempre buscar o algo a mais. Né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Sim, tem uma ferramenta nova que parece que é legal, vamos conhecer, ver se encaixa ou não encaixa na Marco Polo. Fizemos muitas visitas de benchmarking. Também temos algumas parcerias com consultorias,
que aí trazem boas práticas de outros trabalhos que fizeram, enfim. A gente se mantém ativo dessa forma, bem no dia a dia e sempre atento ao que está acontecendo no mundo corporativo aí que nós vivemos. Perfeito. E Sheila, até sobre o Suman, né? Queria entender quais são os próximos passos, se vocês têm essa previsibilidade, também como que vocês se mantêm atualizados no mercado, né? No incentivo dos colaboradores. Então, a gente está recebendo também um apoio de uma empresa que a gente está buscando a nova identidade do Suman, através de cores, de logotipo, de divulgação, de talvez mudar como uma pessoa pode se inscrever para o Suman. Daqui a pouco, será que não é só aquele grupo de 5 pessoas, mas a gente abrir uma oportunidade, uma forma diferente das pessoas integrar. Então, é isso que a gente está desenhando, né, para o ano e focado sempre no 5S, né? A gente abriu bastante o leque, hoje a gente olha para muita oportunidade, mas hoje o nosso olhar tem que ser para 5S, e a gente precisa das pessoas para olhar, né? Então, a identidade do Suman a gente está rebuscando para, sim, fortalecer as práticas do 5S, justamente com esse viés que vem dessa empresa, que ela trabalha justamente para isso, para eu olhar para a cor roxa, por exemplo, e linkar, isso aqui é uma atividade do Suman. A gente quer comemorar o aniversário do Suman, que é em novembro também esse ano, fazer o dia, para sim fortalecer para que as pessoas lembrem, melhoria ambiente Suman. A gente quer linkar e fortalecer isso dentro da empresa. Tem também um ponto que eu gostaria de destacar, nós estamos trabalhando nisso, né? Não está pronto, mas nós temos uma geração nova de pessoas chegando, né? Que pensam diferente, que valorizam coisas diferentes, mas que estão inseridas num ambiente industrial, onde nem sempre é aquilo que se imagina, né? Então, nós estamos também buscando o entendimento de qual é a melhor forma de abordar, de convencer as pessoas, de engajar essas pessoas com uma forma diferente de ver as coisas, para que elas se enquadrem dentro da filosofia, né? Tem sido um certo desafio. Mas tem muita potência nessa geração. A gente só tem que saber como administrar bem isso para que as coisas aconteçam. E Dani, isso vem de encontro, aí falou os próximos passos, né, do Suman, né? E é bom revitalizar e para valorizar ainda mais os trabalhos, né? E dentro de assistência técnica tem a Y1, que é essa tratativa de reclamação, que hoje a gente fala lá dentro da empresa, tem um volume de reclamações e tem que dar soluções. E o ano de 2025, que é os próximos passos, então, a gente conseguiu um passo importante, né? Que ela vai estar dentro dos indicadores do SOMAR, que o SOMAR é a participação dos lucros da empresa. Então, vem uma oportunidade de melhoria. Se tu fizer a solução em menos tempo, é ponto positivo lá para o SOMAR no final ou a cada 6 meses nós receber valores, né? Então, vai ser um dos indicadores, tá na fase de construção, né? Mas a ideia foi aprovada já pelo CCM. Então, isso vai alavancar a solução de problemas de assistência técnica, que é a Y1, e motivar e engajar mais ainda o colaborador a dar atenção e não ser só um papel na parede lá e não dar atenção o suficiente. Então, a gente quer esse movimento para que as áreas, gestores, todos estejam engajados na solução de problemas. Perfeito. Pessoal, e só para finalizar, né, já direcionando aqui pro final do nosso episódio de hoje, eu queria que vocês falassem um pouquinho, e também queria ouvir de cada um de vocês, qual que é a importância da excelência operacional hoje para Marco Polo? A Marco Polo divulgou ontem os resultados de 2024, um ano recorde, com crescimento maior que 50% no lucro líquido. E isso vem de diversas ações, diversos processos que nós trabalhamos. E nós temos uma oportunidade muito grande de melhorarmos a performance da operação. E quando eu falo operação, eu não falo somente a manufatura. Eu falo desde o momento que a venda é realizada até o momento da entrega. A manufatura é uma etapa disso. E que sofre influência de tudo aquilo que aconteceu antes. Ou até depois. Então, nós temos sim um espaço bem legal aí para melhorar a nossa performance
e com isso colaborar ainda mais com os resultados da empresa e fazer o ano de 2025 o melhor ano da história da Marco Polo novamente. Será? Né? Então, e a excelência operacional é isso. A gente às vezes vincula operação com manufatura. Mas a operação é tudo. É vender, é projetar, planejar, montar, fazer o faturamento e a venda. E a entrega. Então, é todo esse processo aí que a excelência operacional olha. Não é só dentro da manufatura. Perfeito. Eu acho que a gente se inclui muito, né? Falando ontem sobre os resultados, como o Dani falou, é recorde, né? Como que a nossa área influenciou nesse resultado? Quando falamos de indicador, né? O Claudir falou indicador. A excelência operacional é a primeira que vai olhar para o indicador. Como é que está a nossa entrega, nossa eficiência, né? O nosso custo. E através das melhorias a gente vai atingir o indicador. Então, a gente se inclui muito nesse resultado. Acho que a nossa área, ela é o apoio, ela é a orientação. E vendo os resultados de ontem, né? Só gastem com consciência, como diz o previsor. Não, eu falando, tem oportunidade de trabalho gigante. A empresa dá abertura para trabalhar, nunca vai ter um corte para uma solução, para uma melhoria contínua. É ao contrário, é dar espaço. E temos oportunidades. A gente tem a leitura dos nossos indicadores internos, né? Que teve os resultados show de bola aí, os resultados da empresa, mas a gente tem oportunidade. E tendo o time engajado, com foco na solução. Eu falo que tu num jantar de aniversário, de uma comida sem sal, pode estragar Se tu focar na comida sem sal, tu nem vai dar os parabéns para a pessoa que está de aniversário, porque a comida estava sem sal. Então, é um problema, mas não precisa nós levantar o problema e estragar o momento. É ter as pessoas dedicadas e focar na solução. Focar na solução. Cada um bota seu sal no prato ali, segue a comida, segue o evento, porque ter pessoas engajadas, oportunidade tem, é um prato cheio aí para nós fazer mais um ano 100% aí da Marco Polo. Perfeito, perfeito. Pessoal, então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, né? Com certeza foi um bate-papo muito esclarecedor e também muito motivador para as pessoas que estão nos assistindo, né? Da gente ressaltar a importância da melhoria contínua, da excelência operacional. Então, muito obrigada a vocês. E também gostaria, né, de citar aqui o Claudir, né? Ele tem um podcast em paralelo. O Marco Polo Play, ele é um podcast, né, do marketing. Mas como é importante a gente ter nessa integração, equipe multifuncional, ter esse senso de dono também, né, Claudir? E também gostaria de te parabenizar por isso. E a gente é muito feliz, né, com todas essas ações que acontecem. Obrigado. O podcast foi uma sugestão, né, interna, né? Ele ficou no projeto piloto, mas fiquei feliz pelo convite do Marco Polo Play, de coração mesmo. Acho que assistir todos os episódios ali, pode ter certeza, assistir todos ali. Teve na Latibus lá, né, o evento legal. E falando com o time, com a equipe aqui, eu acho que é importante para a empresa divulgar os profissionais, as atividades. É uma janela gigante e o audiovisual hoje está em alta. E temos que aproveitar. Então, um orgulho muito grande de fazer parte e torço que venha mais pessoas aqui que possam contribuir com boas histórias aqui da Marco Polo. Não, com certeza. A gente que é muito feliz em ter vocês aqui. Muito obrigada. E não deixe de assistir todos os episódios do Marco Polo Play no Spotify e no YouTube. Nos vemos na próxima.